continuidade às nossas reflexões, os nossos estudos acerca dos direitos políticos. No bloco anterior, na aula anterior, iniciamos as nossas reflexões a respeito dos principais aspectos dos direitos políticos positivos. Perfeito? Neste caso, meus amigos, falamos a respeito do direito de sufrágio. E ao conversar a respeito do direito de sufrágio, tivemos a oportunidade de verificar as principais características, inclusive do voto, ok? Conversamos sobre o sufrágio, ok? Isso, a essência, né? A essência e o núcleo dos direitos políticos. E este sufrágio que abrange o direito do cidadão de votar, ser votado e ele exercer a soberania popular, ou seja, exercer a soberania popular diretamente através dos 3 institutos listados lá no inciso 1, 2 e 3, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ok? Dissemos mais, dissemos que o voto ele é o exercício desse direito de sufrágio. Ok? Voto, exercício do direito de sufrágio, que é diferente de escrutínio. Tá lembrando, né? Diferente do escrutínio, que é o modo como se exerce o direito ao voto, o direito de voto, que pode ser exercido o escrutínio aberto ou secreto, ok? Então, fiz aí a advertência, os senhores já notaram, que não é o voto que é secreto, mas sim o escrutínio. Ok? Não é o voto também, meus amigos, embora isso literalmente conste do texto constitucional, não é o voto que é universal, mas sim o sufrágio. O sufrágio é universal, porque o sufrágio, como estudamos também, do ponto de vista histórico, ele poderia ser restritivo, né? Sufrágio censitário, aquele sufrágio relacionado à capacidade econômica, limitações, essa restrição em razão de limitações intelectuais, econômicas, aí, inclusive de gênero, tá certo? Seriam requisitos aí discriminatórios. No nosso caso, o nosso sufrágio é universal. Falamos mais, dissemos que, embora essa matéria, direitos políticos, ela esteja o que tem a sua previsão constitucional, nós teremos o que? Várias leis infraconstitucionais que são importantes para que tenhamos a regulamentação desses direitos, desses institutos que estão aqui no texto constitucional. 2 principais leis infraconstitucionais. A lei 9.709 de 98, que é aquela que irá nos trazer uma definição legislativa acerca do exercício direto das hipóteses de exercício direto da soberania, através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. E também a Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.704 de 1997. Ok? Então vamos lá, Lei 9.709 de 98 e Lei 9.504 de 97. Tá certo? Então, meus amigos, em relação ao alistamento, vamos a ele, vamos às nossas anotações. Vamos lá, alistamento. O alistamento, meus amigos, como os senhores estão verificando a partir do parágrafo 1º, o alistamento, ele pode ser, olha aí, acontecerá de 3 formas. Teremos o alistamento obrigatório, ok? Alistamento obrigatório. E para quem está obrigado a se alistar? As pessoas com idade superior a 18 anos, os maiores, né? 18 anos. E esta obrigatoriedade irá se estender a qual faixa etária? Dos 18 aos, olha aqui, ó, 70 anos. Ok? Dos 18 aos 70 anos. Por quê, meus amigos? Quem tiver idade igual ou superior a 70 anos não terá o quê? A obrigatoriedade nem de se alistar, nem mesmo de exercer a capacidade eleitoral ativa, que é de votar.
Ok? Agora, nós temos também o alistamento facultativo. Vamos aí, anote aí. Facultativo. Ou seja, opcional. E quem tem a opção de se alistar? Quem tem? Olha só, a opção ficará para aqueles que têm idade superior a 16 anos e inferior, né, dos 16 aos 18, vamos colocar aqui, ó, aos 18 anos, ok? 16 aos 18, por quê? Acima dos 18 será obrigatório. E no caso daquelas pessoas que estiverem em idade superior também a 70 anos, ok? 70 anos. Vejam, meus amigos, agora, essa questão da obrigatoriedade é tanto do alistamento como de exercer essa capacidade eleitoral ativa, votar, ok? Porque acaso a pessoa deixe de se alistar, não tem a condição de cidadão, tá certo? Não terá essa condição de cidadão. E isso poderá ter várias implicações, nós conversaremos de maneira pormenorizada e detida a esse respeito. Vários são os reflexos na vida de um nacional que não venha a adquirir esse status jurídico de ser um cidadão, ou seja, de ter a sua quitação com a justiça eleitoral a partir não só, preste bem atenção, não só de realizar o alistamento eleitoral, como também de comparecer às urnas para exercer a capacidade eleitoral ativa, votar. Ok? Agora, atenção, cuidado, porque nós teremos também em relação ao alistamento uma terceira e última, prometo, terceira e última característica, porque teremos pessoas que estão impedidas de se alistar, ok? Desse alistamento eleitoral. Então, o alistamento eleitoral, vou colocar aqui, ó, alistamento eleitoral, ok? É vedado. A quem é vedado o alistamento eleitoral? Será vedado o alistamento eleitoral, meus amigos, a quem? Aos menores de 16 anos, ok? Idade inferior a 16 anos, não poderá realizar o alistamento eleitoral. Ou seja, não tem capacidade eleitoral. Quem tem idade inferior a 16 anos. E também nós teremos quem mais aqui, ó, que estará impedido, vedado de realizar o alistamento eleitoral. Os conscritos. Os conscritos, meus amigos. Quem são os conscritos? Né? Por isso que muitas das vezes há uma certa resistência quando se utiliza essa expressão alistamento, porque isso nos remete a questões relacionadas inclusive aos conscritos, que é o alistamento para o serviço militar obrigatório. Ok? Então os conscritos são os convocados para o serviço militar obrigatório, ok? Que não se confunde, por óbvio, eu sei, né? Principalmente os meninos, né? Os homens, não se confunde com os enganjados, né? Ou seja, aquelas pessoas que passaram por essa condição de conscritos, engajaram e pertence aí ao quadro permanente, né, das Forças Armadas, ok? Agora vejam, meus amigos, neste caso, quem já integra o corpo permanente, não, a eles não se aplica essa regra da vedação, porque se aplica apenas e tão somente àqueles que foram convocados e que estão nessa condição de conscrito, ok? Os conscritos. Então vamos lá, 16 anos, os conscritos e também quem? Olha só, os estrangeiros. Vamos lá, meus amigos, os estrangeiros, ok? Agora vejam, nas aulas anteriores que conversamos a respeito do que? A respeito da nacionalidade. Lá no artigo 12, os senhores se lembram? No artigo 12, o estrangeiro, ele se encontra em que situação? De vedação, não poderá ostentar a condição de cidadão. Por que não? Porque não é nacional.
é condição sine qua non, é condição sem a qual não irá adquirir o status de cidadão, ser nacional, ok? Ser nacional. Então, todo cidadão é um nacional, embora nem todo nacional seja um cidadão. Lembram-se dessa máxima que refletimos bastante a respeito? Porque terão nacionais que não poderão, estarão impedidos de se alistar, ok? Por quê? Porque não tem capacidade eleitoral, capacidade que se adquire aos 16 anos, ok? Facultativamente, e a partir dos 18, obrigatoriamente, o alistamento eleitoral, ok? Agora, vejam os senhores, os estrangeiros, ok? E os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. Agora, em relação aos estrangeiros, façam uma observação. Coloque aí uma observação no teu caderno. Vejam, cuidado, hein? Cuidado com quem? Com os portugueses. Ok? Cuidado com os portugueses. Conversamos lá em nacionalidade, há um pacto de reciprocidade, Brasil e Portugal. Tanto é que o português, ele é denominado, inclusive pela doutrina, como um quase nacional. E há essa reciprocidade. Havendo reciprocidade de direitos, e neste caso direitos políticos, aos portugueses haverá a possibilidade do quê? De se alistar, adquirir a condição de cidadão, embora não seja um nacional. As perguntas circulam muito por aqui, ok? Cuidado aí com essa regrinha de exceção. Ok, meus amigos? Adiante, vamos lá, adiante. Vejam, eu sempre faço advertência, mais uma vez, precisamos sempre desenvolver os nossos estudos a partir de um olhar também da letra, da literalidade do texto normativo, ok? Então eu te convido, inclusive, te aconselho a fazer isso a partir do texto físico. Vamos dar uma olhadinha que diz o artigo 14. Vamos lá, só para conferir. 14, agora estamos onde? No parágrafo único. Olha só o 14, parágrafo único. O alistamento eleitoral e o voto são... Cuidado com essas partículas, meus amigos. Circule aí, ó. Alistamento eleitoral e o voto. Ok? Não é só o alistamento. Eu já vim anunciando isso antes. Também o voto. Eles são obrigatórios. Inciso 1. Obrigatórios para quem? Maiores de 18 anos. Ok? Fizemos a advertência aí dos 18 aos 70 incompletos. Para quem é facultativo? Inciso 2. Facultativo. Para quem ele é facultativo? A linha A. Para os analfabetos. Olha só, não havia colocado. Vamos a ele? Ó, analfabetos. Os analfabetos, alistamento facultativo. Ok? Para quem mais, professor? Maiores de 70 anos. A linha C, maiores de 16 anos e menores de 18. A linha C, tá aí. Ok? Fizemos então a análise, inclusive literal, do parágrafo 1º do artigo 14. Ok? Conversei então com os senhores também a respeito lá, quando estudamos direito da nacionalidade, a respeito do que? Do brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Quem são os brasileiros, professor? Artigo 12. Os natos e os naturalizados. Agora veja, meus amigos, cuidado, cuidado. Por quê? Uma observação aqui, ó, em relação aos naturalizados. Olha aí uma observação. Cuidado. Em relação ao brasileiro naturalizado. Olha aqui, ó. Brasileiro naturalizado. E o brasileiro naturalizado? Vejam, é possível, não raras vezes, aliás, como regra, a naturalização, o requerimento de naturalização irá se dar depois de atingido a maioridade civil. E neste caso, o sistema jurídico brasileiro, meus amigos, exige que o brasileiro nato, ele deva se alistar até qual idade? Obrigatoriamente até os 19 anos, ok? Tem que ter idade superior a 18. 18 anos adquire a capacidade eleitoral ativa.
e o alistamento será obrigatório. E então, a partir dos 18 até os 19 anos, ele estará no prazo para se alistar. Mas e aí, professor, no caso do naturalizado? E como se resolve essa questão do naturalizado para a aquisição dos direitos políticos? Primeiro, fez um requerimento, dentro daqueles critérios de naturalização que estudamos. Adquiriu a nacionalidade brasileira? Sim, tornou-se um brasileiro. E agora, neste caso, para tornar-se um cidadão brasileiro, para exercer a sua capacidade eleitoral ativa e passiva. Como é que se resolve isso? A resposta está onde? No Código Eleitoral. No Código Eleitoral, no artigo 8º, depois dê uma olhada lá no artigo 8º do Código Eleitoral. Artigo 8º do Código Eleitoral irá nos informar que o naturalizado ele irá requerer o seu alistamento eleitoral até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. E agora vejam, cuidado meus amigos, deverá até um ano depois, sob pena de sofrer as consequências que eu já havia dito anteriormente. Ou seja, inclusive sob pena de multa, ok? Artigo 8º do Código Eleitoral. Vejam, isso tem circulado muito em provas, né? Por quê? Porque essas regras aqui são regras atinentes aos brasileiros. E neste caso, o brasileiro naturalizado, ele integra o povo brasileiro. Mas é uma regrinha que geralmente fica um pouquinho afastada dos nossos estudos, tá certo? Conosco não irá acontecer isso. Tudo bem? Vamos lá. Então, com isso, meus amigos, eu gostaria que os senhores fizessem uma outra observação, colocassem uma outra observação relacionada ao que? Esse termo cidadania, ok? Cidadania, que é um conceito, creio que, né? Um conceito ainda em construção, mas para o recorte das nossas reflexões, para o objeto do nosso estudo nesse instante acerca dos direitos políticos, porque os senhores sabem que cidadania que é um dos fundamentos da República, ok? Está lá. Onde estão os fundamentos da República? Os senhores sabem, está no artigo 1º, no artigo inaugural da nossa Constituição. O inciso 2 irá dizer que um dos fundamentos da nossa República é a cidadania. Agora vejam, neste recorte, meus amigos, nesse conceito abrangente, cidadania relacionada aqui aos direitos políticos, meus amigos. Tecnicamente, a cidadania se adquire com a qualidade de eleitor, com um alistamento eleitoral. E ela se manifesta de que maneira? Olha a tua observação, está? Anote. Como se manifesta? Se manifesta documentalmente, já disse. Agora, ela se manifesta a partir do título de eleitor. É a partir do título de eleitor. Até um tempo atrás dizíamos, né, a partir da cédula. Hoje não mais, tudo digital, né? Mas é o título de eleitor que nos confere essa condição de cidadão. Então, como que se adquire o status jurídico de cidadão? Somente mediante o alistamento eleitoral. Um outro recorte é o seguinte, vejam, o cidadão nem sempre poderá exercer todos os direitos políticos, pois os direitos políticos, eles são adquiridos paulatinamente. Segunda observação, segundo OBS aí no teu caderno, olha só, os cidadãos nem sempre poderão exercer todos os direitos políticos concomitantemente. Por quê? Porque esses direitos políticos são adquiridos paulatinamente. A gente vai ver isso já em breve, ok? Já coloca a advertência, preparando aí o assunto dos próximos minutos. Ok? Agora vejam, meus amigos, e o parágrafo 2º, professor? O parágrafo 2º em contraposição, olha aqui, né? Então estamos no artigo 14, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Porque o parágrafo 2º, olha aqui, ó, o parágrafo 2º é que trata daqueles que estarão o quê? Impedidos de se alistar. Esses impedidos de se alistar, quem são eles? Olha aqui, ó. Conscritos e os estrangeiros estão o quê? Impedidos, é vedado o alistamento. Por isso a doutrina,
irá chamá-los de, olha aqui, ó. Olha só como é que vai ficar bacana o teu caderno aí, ó. Inalistáveis. São os inalistáveis. Vamos à leitura do parágrafo 2º? Vamos a ela. Não podem alistar-se. Não podem alistar-se como eleitores. Quem não pode? Os estrangeiros e, olha a partícula aditiva, os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Ok? Os conscritos. Olha só que bacana. Os conscritos. Estrangeiros, cuidado, com a exceção dos portugueses. Ok? Agora, em relação aos conscritos, meus amigos, me ocorre aqui a seguinte advertência. Vamos colocar aqui, ó, conscritos, por favor. Olha só, atenção. Atenção. Tem circulado em prova um assunto que muitas das vezes os manuais eles não abordam, porque é uma regra, é uma regra que não é muito usual, vamos dizer assim, não se exigia muito em provas, mas andou circulando em algumas provas, e aí o candidato é pego de surpresa, o aluno em sala de aula é pego de surpresa. Vejam, estamos falando dos conscritos, mas não aqueles, como está no parágrafo 2º aqui, que é durante o período, né, aquele que é convocado durante o período do serviço militar obrigatório. Neste caso, o conceito também de conscrito, ele irá se estender, meus amigos, a quem? Olha só, vou colocar em preto aqui, ó, aos dentistas, olha, dentistas, aos médicos, farmacêuticos e veterinários. Dentistas, médicos, farmacêuticos e veterinários. Farmacêuticos e veterinários. Professor, não entendi. Não estou entendendo. Vejam, há possibilidade do quê? De pessoas com idade inferior a 18 anos e que ainda não tenham feito o alistamento eleitoral facultativo prestarem vestibular, ok? Ingressarem no ensino superior antes de completar 18 anos. E por razões que não cabe aqui a discussão agora, também não fizeram alistamento eleitoral. Estas pessoas que estão no curso de odontologia, medicina, farmácia, né, medicina veterinária, é possível que nesses casos, ao completar os 18 anos, eles são o quê? Regra, obrigados a prestar esse serviço militar obrigatório. E nestes casos, a lei, anote aí, lei 5.292, anote, lei 5.292 de 67, meus amigos, de 1967, no seu artigo 4º, ela faculta a estas pessoas, né, que estão cursando o ensino superior apenas e tão somente depois de colar em grau, depois de concluir aí a sua graduação, submeter à prestação de serviço militar obrigatório, somente depois da conclusão do ensino superior, ok? Neste caso nós teremos pessoas com idade superior a 18 anos, mas que ostentam a condição de conscrito, ok? Em decorrência da Lei 5.292 de 1967. Artigo 4º, que inclusive sofreu uma alteração no ano de 2010. Ok? Essa superveniência legislativa chamou a atenção aí dos examinadores, então isso tem circulado em prova e nós não iremos, em hipótese alguma, escorregar nessa casca de banana, porque conscrito, então, né, tem um conceito ampliado aí relativo a essas pessoas, tá certo? Vamos adiante. Meus amigos, a par disso aqui, iremos também conversar da elegibilidade, ok? Elegibilidade, meus amigos, é
Em que consiste, professor? O que é isso? É a possibilidade de o cidadão eleger-se, ou seja, se colocar à disposição dos cidadãos e concorrer aí a um mandato eletivo. Ou seja, o direito de ser votado, capacidade eleitoral passiva, ok? Então esse direito de ser votado, meus amigos, essa capacidade eleitoral passiva, ela reclama algumas condições, ok? Reclama algumas condições, por isso que a elegibilidade aparece como nos manuais. Quais seriam as condições, né? Condições de elegibilidade. As condições de elegibilidade estão no parágrafo 3º. Olha aí, artigo 14, no seu parágrafo 3º. Artigo 14, parágrafo 3º, vamos fazer a leitura? Vamos aí. Parágrafo 3º, são condições de elegibilidade. Mais uma vez, para gravar, olha só, possibilidade do cidadão se eleger, concorrer a um mandato eletivo, de ser votado. Quais são? São condições de elegibilidade. Essas condições de elegibilidade, atenção meus amigos, olha só, a primeira advertência aqui vai ficar uma advertência bacana. Ó, OBS 1. Qual é a primeira observação? Na forma da lei. Olha aí, coloca no teu caderno. Olha só, na forma da lei. Eu já conversei com os senhores em outra oportunidade, mas vou reforçar novamente. Se a legislação coloca na forma da lei, que lei é esta? Lei ordinária ou lei complementar? Isso mesmo, lei ordinária. Porque, acaso fosse necessário a edição de uma lei complementar, o legislador constitucional, ele iria exigir isso expressamente. Como? A menção é somente a lei ordinária, ok? Lei ordinária. Olha só que bacana. Então, será, por aqui nós já temos aí essa primeira observação e a segunda. A segunda observação, olha só. Segunda observação. OBS 2. Vejam, meus amigos. Atenção, coloque aí nessa segunda observação. Atenção para não confundir. Ok? Segunda observação, não confundir. Olha aí, não confundir. Elegibilidade, anotando aí? Elegibilidade com inelegibilidade, ok? Não podemos confundir. Faça aí o destaque aí do prefixo de negação. E a confusão que eu estou falando não é em relação ao termo, tá? Lógico, professor, se inelegibilidade, se o in é um prefixo de negação, são as condições que vedam a capacidade de se eleger, ok? De se tornar elegível. Agora vejam, elegibilidade e inelegibilidade. Por que eu estou chamando a atenção para isso, meus amigos? Porque as condições de elegibilidade, onde é que nós iremos observar isso? Na Constituição Federal e também na forma da lei ordinária. Ok? Ó, condições de elegibilidade, nós já dissemos que isso também irá estar regrado em lei ordinária. Agora, preste bem atenção. As condições de inelegibilidade, elas irão decorrer do texto constitucional, estão lá no parágrafo 9º do artigo 8º, mas o parágrafo 9º irá exigir que o regramento dessas situações em que a pessoa adquire, né, tem esse impedimento para se eleger, ou seja, torna-se inelegível, irá decorrer de lei complementar. Olha aqui, ó. Olha só essa observação. Olha aqui que bacana para nós, tá? Condição de elegibilidade, lei ordinária. As condições de elegibilidade,
o seu regramento, estão, além da Constituição Federal, em leis ordinárias. Ok? Já as condições de inelegibilidade, elas são estabelecidas por leis complementares. Tá? Para você que está anotando, embora a gente vá tratar isso em breve, mas anote aí as duas principais. Lei Complementar 64 de 1990 e a Lei Complementar 135, famosa, festejada Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, recebeu esse apelido, essa alcunha, Lei da Ficha Limpa. Ok? E quais seriam, professor, as condições de elegibilidade? Vejam, o parágrafo 3º irá nos dizer que a primeira condição de elegibilidade é o que? Inciso 1, nacionalidade brasileira. Olha só, em regra, meus amigos, em regra, porque poderá haver exceção, caso dos portugueses. Quem possui capacidade para se candidatar? Aliás, quem possui capacidade eleitoral, seja ativa de votar ou de se candidatar ou de ser votado? Somente o nacional. Agora vejam, essa é a regra. Tem exceção, professor? Sim, conversamos há pouco, mas é importante reforçar. Excepcionalmente, admite-se a candidatura também de quem? De portugueses. Portugueses, cuidado, residente no Brasil, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros. Ok? Isso em Portugal. Muito bem, tá lembrando das aulas de nacionalidade. Ok? Então essa equiparação concedida ao português, né, lhe dá um status semelhante ao do brasileiro. Ok? Mas os senhores sabem, cuidado, ao do brasileiro naturalizado. Eu sei, brasileiro naturalizado, porque existem cargos que são privativos, inclusive de mandatos eletivos, em que se exige o que? É requisito para preenchimento brasileiro nato, ok? Então, observe, faça a observação no teu caderno do artigo 12, parágrafo 3º. Eu vou colocar aqui, ó, cuidado, ó, observação 1 aqui, ó, cuidado para o artigo 12, parágrafo 3º, ok? Em relação aos portugueses. Portugueses que está no parágrafo 1º do artigo 12. Olha aí, você fazendo uma interpretação, os senhores fazendo uma interpretação, né, sistematizada do texto constitucional, ok? Agora, vejam, meus amigos, e o inciso 2, vamos lá, inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Meus amigos, a elegibilidade, como acabei de falar para os senhores, mas penso que seja importante reforçar. Elegibilidade, né, nas palavras do professor Djalma Pinto, é um credenciamento, né, um credenciamento do cidadão para postular no que? O registro de sua candidatura. Olha aí, anotou? Conceito dado pelo professor Djalma Pinto. Elegibilidade, credenciamento do cidadão para a postulação do registro de sua candidatura. Ok? Fecha aspas, professor Djalma Pinto. Ou seja, de se colocar à disposição para concorrer. Ok? Neste caso, esse cidadão deverá estar no pleno exercício dos direitos políticos. E isso significa o que, meus amigos? Em uma expressão única, estar quite com a justiça eleitoral, ter quitação eleitoral, porque a elegibilidade, meus amigos, ela pressupõe a não incidência das causas de perda ou suspensão dos direitos políticos. Coloca aí, atenção, olha aí, vamos colocar, né? Ó, inciso 2, pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Neste caso, eu te convido, ó, coloquei o asterisco aqui, ó, analisar os casos de perda ou suspensão.
perda ou suspensão dos direitos políticos. E onde isso? No artigo 15. Ok? O artigo 15 que iremos tratar, né? Serão analisadas essas causas de perda ou suspensão dos direitos políticos lá a partir do artigo 15. Ok? Então, a segunda condição de elegibilidade é o pleno exercício dos direitos políticos, quitação eleitoral. Agora vejam, meus amigos, inciso 3. Vamos lá. Inciso 3. Foi o que acabamos de conversar. O inciso 3 irá tratar do alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral, conversamos, refletimos bastante. Agora vejam, vamos fazer um outro recorte. O que seria então o alistamento eleitoral? É um ato jurídico, meus amigos. Um ato jurídico pelo qual o nacional, o brasileiro, cuidado, novamente, ou no caso, um quase nacional, né? Um nacional por equiparação, que é o português. Vejam, então, anote aí, é um ato jurídico pelo qual o nacional ou o português, né, desde que preenchido havendo reciprocidade e residência permanente no país, e preenchidos os requisitos, os demais requisitos aqui, ó, olha só os demais requisitos, para inscrever-se nos registros da Justiça Eleitoral, ele se converte em um cidadão. Ok? Isso é o alistamento eleitoral, te dá essa condição de cidadão para exercer capacidade eleitoral ativa ou passiva, que é a que nós estamos conversando agora, que é condição de elegibilidade, capacidade eleitoral passiva. Agora atenção, meus amigos, atenção, somente o indivíduo com estas qualidades pode ser votado. E é por esta razão, né, que a lei maior, a Constituição Federal, ela erija ela vai erigir o alistamento como condição para se eleger. Ok? Então cuidado com isso. Vamos lá, meus amigos, quarta hipótese. Opa, quarta não, terceira, não colocamos aqui. Terceira hipótese, alistamento eleitoral. E vamos à quarta? Vamos lá. Inciso 4. Quarta condição de elegibilidade. Inciso 4, dá uma olhada aí, confere. Domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral. Agora, cuidado. Domicílio eleitoral na circunscrição. Olha aí. Domicílio eleitoral na circunscrição. Termo bacana, olha aí. Domicílio eleitoral na circunscrição. Meus amigos, o inciso 4 aqui, do parágrafo 3º, ele irá exigir que os candidatos somente poderão concorrer dentro da circunscrição eleitoral a qual eles pertencem, a qual eles estejam domiciliados. Cuidado para não confundir domicílio eleitoral com domicílio lá do Código Civil, ok? Cuidado com isso. Agora, porque o domicílio eleitoral é onde ele está inscrito, onde ele fez o seu alistamento, onde ele realiza, onde ele exerce essa capacidade eleitoral, tanto ativa quanto passiva. Então vamos a um exemplo. Professor, poderia me dar um exemplo? Sim, vamos lá, vamos me esforçar aqui. Um candidato domiciliado na cidade de São Paulo, nas eleições municipais, ele poderá concorrer a cargos eletivos relativos ao quê? A capital, a cidade de São Paulo. Ok? Já nas eleições gerais, governador, deputado, senador, neste caso, nas gerais, ele poderá concorrer também, mas isso relacionado ao estado ao qual ele está domiciliado, ou seja, estado de São Paulo. Além, lógico, dos cargos de presidente e vice-presidente da República, porque ele está domiciliado no município pertencente ao estado que pertence àquela federação.
Ok? Pegou? Agora, vejam, meus amigos, não poderá pleitear a candidatar-se, essa pessoa domiciliada no município de São Paulo, a cargos municipais, por exemplo, na cidade de Caraguatatuba. Não, neste caso não. Vejam, ou a cargos federais, né, o deputado federal do estado do Rio, do estado do Espírito Santo, Paraíba, Maranhão, ok? Porque a cargo a deputado federal e a senador, ele está circunscrito ao estado a qual ele está domiciliado, ok? Então, segunda observação aqui, o senhor que está anotando e fazendo, né, os senhores que estão anotando e fazendo um caderno bacana. A segunda observação é a seguinte: não basta, não é suficiente que se fixe o domicílio eleitoral para que se garanta a elegibilidade. Isso não é suficiente. O artigo 9º da Lei das Eleições exige que o candidato ele possua domicílio eleitoral, só que este domicílio há pelo menos, no mínimo, 6 meses, ok? Então vejam, vamos colocar essa observação. Olha aí, ó. Artigo 9º. E que lei é essa? É uma lei ordinária, 9.504 de 97. Olha aí, Lei das Eleições. A Lei das Eleições, ela irá exigir o quê? No mínimo, olha aqui, ó, 6 meses de domicílio eleitoral. No mínimo, 6 meses de domicílio eleitoral. Ok? Olha só, depois vá à Lei Geral das Eleições, dê uma olhadinha. Por que eu estou chamando atenção para o artigo 9º, que regulamenta o inciso 4 do artigo 14 da Constituição Federal, que trata das condições de elegibilidade? Porque ela sofreu, essa Lei Geral das Eleições, sofreu uma alteração, vem sofrendo várias alterações, mas a mais recente no ano de 2017, ok? O prazo era outro. Cuidado, hein? O prazo era outro. Hoje, apenas e tão somente 6 meses. 6 meses, ok? E vamos ao último inciso? Não, não é o último, é o inciso 5. Vamos ao inciso 5. Inciso 5, meus amigos, é bem tranquilo, porque vai tratar da filiação partidária. Olha aí, anote aí. Filiação partidária. É bem tranquilo, por quê? Porque é o seguinte: o sistema eleitoral brasileiro, ele estabelece uma vedação, uma proibição. Não é possível, no sistema jurídico brasileiro, a candidatura avulsa. De modo que, para ser candidato, meus amigos, deve, primeiro ponto, ser um nacional, depois adquirir cidadania, ok? Ou seja, direitos políticos, e daí, na sequência, ele deverá se unir a uma agremiação partidária, ou seja, será obrigado a filiar-se a um partido político. Por quê? Porque não é possível, você está notando isso, no Brasil, a candidatura avulsa. A candidatura avulsa. Ok? Então vamos lá. Fez esse primeiro recorte. Segundo recorte. Volta atenção para o artigo 9º. Cuidado com esse artigo 9º. O artigo 9º da Lei das Eleições, que nós conversamos a respeito do domicílio eleitoral, ele vai também exigir o quê? Além disso, ele vai exigir que nesse prazo de 6 meses, ok? De 6 meses. E o prazo de 6 meses é para o quê, professor? Prazo de 6 meses para a realização do pleito, realização da eleição. Então, 6 meses antes a realização da eleição, olha aí, fixação do domicílio eleitoral. E também estabelece a mesma exigência para quê? Filiação partidária. Cuidado, hein, meus amigos? Cuidado, porque isso cai muito em prova. De 2017 para cá, 6 meses, ok? Então vejam, cuidado com o artigo 9º. Cuidado com esse artigo 9º
da Lei Geral das Eleições, Lei 9.504 de 1997. Meus amigos, temos também questões relacionadas à filiação partidária, eu não vou poder tratar nesse instante com os senhores, mas algumas exceções, e eu lhes peço, eu vou pedir para que você faça a anotação no teu caderno, que são exceções a essa filiação partidária, ok? Em que não se exige o prazo, esse prazo de 6 meses, ok? Exceções, não exige o prazo de 6 meses, alguns agentes públicos, ok? Então, por disposição constitucional, eles se encontram impedidos de exercer atividade político-partidária. Quer um exemplo? Os magistrados. Magistrados não podem, inclusive, ser filiados a partido político, ok? Há uma vedação constitucional, e isso está onde? Anote aí, no artigo 95, parágrafo único, inciso 3. Artigo 95, parágrafo único, inciso 3. Quem mais, professor? Membros do Ministério Público. Os membros do Ministério Público também estão impedidos de fazer essa filiação partidária independentemente de prazo. Onde, professor? Fundamento legal, constitucional. Fundamento legal, fundamento constitucional. Artigo 128, inciso 2, a linha C. E por fim, os membros também do Tribunal de Contas. Membros do Tribunal de Contas, ok? Está lá no artigo 73, parágrafo 3º, para você que está anotando. Essa mesma vedação, meus amigos, vejam, a Constituição Federal, ela irá dispensar um tratamento diferente, no caso daqueles agentes públicos que eu acabei de mencionar, aos militares. Porque os militares, né, enquanto em serviço ativo, né, estando na ativa, por assim dizer, eles não podem também, estão impedidos de estarem filiados a partido político, ok? Coloca aí o fundamento aí no teu caderno. É o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5. Os militares estão proibidos, vedados, estão impedidos de se filiarem a partido político. Então, professor, mas nós temos aí vários casos em que militares eles se candidatam. Como é que pode isso? Em que circunstâncias isso se dá? Então o militar, ele para concorrer, ele se contar com menos de 10 anos de serviço efetivo, ele deverá se afastar da atividade. Agora, a regra muda se ele tiver mais de 10 anos de serviço efetivo. Porque neste caso, ele será agregado pela autoridade superior e, acaso seja eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação, né? Conseguiu lograr êxito nas eleições, no ato da diplomação para a inatividade. Inatividade. Vejam, isso está onde, professor? No artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Está anotando aí? Artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1 e 2. Tá certo? Agora, cuidado, hein? Cuidado, aqui olha só, assunto extenso com relação à filiação partidária. Cuidado para não confundir militar com conscrito, ok? O conscrito, a inelegibilidade é absoluta, ele é, inclusive, inalistável. Quanto mais, nem mesmo a capacidade eleitoral ativa ele adquire, quanto mais a capacidade eleitoral passiva, ok? Então, cuidado com isso, tá certo? Agora, vamos ao inciso 6, último requisito. Agora, o inciso 6 é um inciso que irá reclamar, despender um tempo maior. Como esse assunto é um assunto bastante extenso, eu te peço, vá, tome um café, uma água, e eu te espero já já.